Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, né? É uma honra para mim ocupar esse espaço que já está tão tradicional dentro da Jesus da sociedade. E, embora eu não tenha combinado com o Samir, a gente se encontrou aqui pela primeira vez, tem muito aspecto que é comum. É claro que o tema é uma associação dos métodos, né? Das modalidades. Então, tem muita coisa que o Samir falou que eu vou falar de novo, um enfoque um pouquinho diferente, algumas coisas a gente vai passar rápido, porque o Samir já comentou, mas eu acho que a gente pode aproveitar para ver o que o médico nuclear pensa, né? Qual o futuro, o que espera pela gente aí com relação à radioterapia e à nossa especialidade. Bom, é claro que a radioterapia é uma alternativa importante de tratamento dos tumores, né? E a gente lembra que ela pode ser curativa em algumas situações, como tumores de cancelas, estádios iniciais, tumores de cabeça e pescoço, tumores de reto. E algumas referências mostram que até metade dos pacientes com câncer vão se beneficiar da radioterapia em algum momento da evolução da sua doença. Então, isso para a gente ter uma ideia do universo que envolve a radioterapia e que eventualmente a gente pode participar, né? Essa é a proposta. Então, da mesma maneira que a radiologia convencional, a medicina nuclear, a radioterapia também passou por uma evolução técnica, tecnológica bastante grande nas últimas décadas, né? Principalmente nas 2 últimas décadas, com a introdução da radioterapia tridimensional e mais recentemente com a radioterapia por modulação de intensidade. Essencialmente, o que essas inovações levaram é um aumento na precisão, como o Samir mostrou, na readação do órgão ou da área que precisa ser tratada, né? Aumentando a probabilidade de controle da doença e, claro, diminuindo a irradiação dos tecidos adjacentes, o que vai, em última instância, levar a uma diminuição da morbidade, né? Menos efeitos colaterais. Então, no planejamento, o principal objetivo, quer dizer, como é que você consegue sucesso? Planejando adequadamente, selecionando e delimitando o que você precisa tratar. Então, lesões ou órgãos, né? E para isso você usa toda a informação disponível, né? Então, o conhecimento clínico, fisiopatológico da doença e, claro, todos os métodos de imagem que estejam disponíveis para ajudar a fazer essa seleção. E é nesse cenário que o PET entra, né? As imagens metabólicas do PET, mais recentemente, nos últimos anos, associados às imagens estruturais da tomografia, eles vêm auxiliar na determinação desse volume, né, caracterizando melhor ou adicionalmente, permitir uma caracterização adicional dessa lesão e, portanto, ajudar nesse planejamento. Então, como a medicina nuclear, através do PET, pode caracterizar essas lesões? Então, existe uma série de funções, uma série de funções, fases do ciclo celular que podem ser avaliados, né, com traçadores diferentes. Então, a gente pode avaliar o metabolismo glicolítico, o transporte de aminoácidos, síntese de proteína, a síntese de DNA, proliferação celular, expressão gênica, né, expressão de receptores, indução de apoptose, e também estudar condições teciduais locais, como, por exemplo, a atividade de angiogênios ou a presença de hipóxia. Né? Então, selecionando o radiofármaco correto, né, a medicina nuclear pode ou tem potencial para caracterizar esse tipo de função e, portanto, ajudar na busca da melhor informação para dirigir a radioterapia. É claro que a maioria esmagadora do que está escrito de medicina nuclear e planejamento radioterápico se faz em cima do metabolismo glicolítico, onde tem maior experiência acumulada, mas certamente a incorporação dessas outras informações, que são a maior parte delas ainda em fase experimental, vai proporcionar maior ganho de conhecimento, maior ganho de informação para nós e para os colegas da radioterapia para ajudar a melhor seleção. A ideia de avaliar o impacto do PET no estadiamento, na conduta dos pacientes que vão fazer radioterapia não é nova. Na verdade, existem trabalhos desde o começo desse século, né, já listando isso. Essa referência bem antiga, já de 8 anos, considerando a evolução do método, do Dr. von Schultz de Zurich, na Suíça, avaliou 202 pacientes com PET antes da radioterapia e comparou com o desenho que seria feito pela tomografia, pelo método tradicional, e pelo PET. Então, o Samir apresentou um trabalho semelhante, bem mais recente, a mudança foi maior.
mas provavelmente isso está relacionado a uma série de aspectos, né? A melhora do método, ganho de experiência, né? A fusão com a tomografia. Mas já naquela época, a mudança era bastante significativa, quer dizer, a gente tinha 27% dos pacientes com alterações em função da informação incorporada pelo PET, né? E essas alterações envolviam desde a dose, né, a intenção de tratamento, o volume a ser tratado, etc. Então o PET realmente chegou com um grande impacto na avaliação, na realização desse tipo de tratamento. Os trabalhos se somaram e se chegou a um trabalho aí provocativo, na verdade uma provocação, provocar uma reflexão, seria o planejamento baseado em PET, radioterápico baseado em PET, um novo padrão, né, um novo standard? A resposta é não, né, ainda não. Na verdade, a tomografia é um método ouro para o planejamento, é um método largamente disponível, rápido, né, permite um mapeamento de densidade, que é bastante importante para a radioterapia, mas o PET tem seu valor, né? O Samir também mostrou muito bem isso. O PET pode ajudar, limitando as doses, a álcools de risco, quando o componente hipermetabólico, né, a área captante, ela for menor do que aquilo que o método estrutural, seja a tomografia ou a ressonância mostrar, por apontar exatamente onde está a lesão ativa. Ou ao contrário, quer dizer, diante de uma área hipermetabólica, hipercaptante, mas insuspeita, né, a gente pode estar diante de uma lesão incipiente. Então, vale a pena alterar ou pelo menos investigar adicionalmente para eventualmente alterar e aumentar esse campo de radiação, porque isso você pode estar diante de uma área de envolvimento, né? Você pode estar mudando, modificando o estadiamento desse paciente e até trocando a intenção de tratamento, seja um tratamento inicialmente desenhado ou pensado como paliativo, de curativo para paliativo, né? Ou eventualmente até vice-versa, dependendo de onde você alocar isso, no começo ou no final. Então, antes da gente falar onde o PET ele se insere, né, lembrar de alguns aspectos técnicos importantes, né? Você pode, como o Samir comentou também, usar as informações de um PET diagnóstico como aquele grupo de informações que você vai referendar para tratar seu paciente, para desenhar seu campo, né? Então você vai extrair dados, por exemplo, de um exame diagnóstico para agrupar com as informações clínicas e definir o seu melhor tratamento. Mas se você vai usar o PET para desenhar a área, para dirigir o tratamento, lembrar que isso não pode ser feito sem planejamento, com perdão do trocadilho. Você tem que lembrar antes, né, de instalar o seu serviço de dispor de tudo isso. Quer dizer, não dá para adaptar uma maca plana, pegar a sua maca côncava, que é a maca tradicional do PET, e tentar aplainar ou usar um artifício, como eu já fui abordado em congresso perguntando se daria para fazer isso. Não dá. Essa maca é uma maca dirigida, é uma maca com marcações, com referências, tá? O laser também é um laser dirigido, não é aquele laser de posicionamento que todos os PETs têm, são lasers que permitem uma localização adequada, né? Então não dá para adaptar aquele laser de posicionamento do paciente no equipamento. E o protocolo de aquisição você vai definir segundo as suas necessidades. O nosso protocolo de aquisição para planejamento é um pouquinho diferente do diagnóstico. Então, se a gente precisa das duas situações, o paciente acaba adquirindo estudos de diferentes modalidades, né? Lembrar que isso é fundamental para que a gente consiga, então, um bom planejamento, como já foi comentado antes. Então, só para mostrar aqui, né, o paciente que então, vai fazer o PET de planejamento, também o PET de cabeça e pescoço, como você usou como exemplo, tá? Anteriormente. Aqui o paciente, então, já na maca plana, a gente pode ver lá, né, essa maca com as referências, já com a máscara de radioterapia, né, com o fixador rígido, e a gente pode ver ali ao lado, aqui, esse é um laser dirigido ao posicionamento. Esse não é esse laser do Gentry que é usado para posicionar o paciente no equipamento. Então, passada essa etapa técnica, essa ressalva técnica, quais são dois aspectos fundamentais que eu entendo que a gente tem que lembrar quando a gente fala de PET-CT para planejamento radioterápico? São dois que, nominalmente, eles parecem muito semelhantes, mas conceitualmente eles são distintos, né? Então, o PET pode ajudar na seleção da área que será irradiada, e isso está intimamente relacionado com o estadiamento. E depois, a definição do volume que será irradiado. Então,
isso está intimamente relacionado com caracterização da lesão. Então a gente vai agora, na sequência, separar um pouquinho dos grupos. Também demonstrado em literatura, com N referências, uma referência mais antiga, mas existem outras tantas, a sensibilidade do PET em relação aos métodos estruturais, particularmente a tomografia, para estradamento linfonodal, né? Então, o PET, uma série de trabalhos, tem bem estabelecido a sua performance superior à tomografia e, portanto, justifica-se o uso do PET numa série de circunstâncias. Então, tumor de cabeça e pescoço, tumor de pulmão não pequenas células, né? E assim por diante. Então, o uso do PET nessas circunstâncias certamente vai melhorar o estadiamento do paciente e proporcionar, então, um tratamento mais adequado. Vou passar alguns exemplos rapidamente, alguns exemplos até são comuns da literatura. Esse é um paciente com um tumor de amígdala, né? Um tumor grande, um T3. Né? Inicialmente, dá para ver, a gente consegue ver aqui a lesão à esquerda, com perda dos planos gordurosos, uma simetria importante. Né? E a imagem metabólica, aqui a nossa direita, né? Mostrando então a lesão, mas também apontando posteriormente um linfonodo hipermetabólico, né? Então, esse paciente ele passou de um T3N0 para um T3N1, né? Um linfonodo no nível 2. Então, claro que isso muda um pouco o estadiamento do paciente e também implica em mudança do campo radioterápico. Um outro caso, esse é o caso do serviço, é um paciente que tem as três modalidades, que tem uma tomografia. Ele tem uma tomografia, onde a gente vê um espessamento, né, do seio maxilar esquerdo. Na imagem de ressonância a gente consegue ver que é uma área convencional, um espessamento um pouco irregular, e que no PET é uma área hipermetabólica, então apontando aí que trata-se de uma lesão tumoral. A associação das imagens também permite mostrar que essa lesão tumoral ela avança em direção à fossa anterior, né? E isso claramente vai servir de referência na hora de levar o planejamento. Então, quer dizer, a constatação de que essa área hipermetabólica é altamente indicativa de que a lesão está se estendendo para essa região e, portanto, merece tratamento. Esse trabalho até o Samir já falou, né? O papel do PET na definição melhor do tumor em relação à tomografia, a gente pode passar rapidamente. A mesma coisa, o papel do PET no estadiamento linfonodal, mostrando mais uma referência onde o PET é superior. E é muito interessante o Samir ter trazido um trabalho onde o Sérgio Faria, que eu conheci da PUC de Campinas, antes de ir para o Canadá, está escrevendo agora entusiasmado. Né? O Sérgio já era entusiasta da medicina nuclear, bem na época, conheci o Sérgio na era pré-PET aqui no Brasil, mas quando ele foi para a McGill, ele escreveu esse trabalho e publicou na Radiologia Brasileira, e quem se der o trabalho de ver esse trabalho, vai ver que o Sérgio comenta que certamente o PET vem para agregar, mas a gente não sabia exatamente naquela época o que o PET poderia trazer. E hoje, claramente, o Sérgio publica mostrando que os ganhos são bem estabelecidos. Então, é interessante ver como a progressão, a familiaridade com o método e a evolução do método acabam levando a situações que a gente espera, que a gente consegue ver claramente hoje, mas que alguns anos atrás não era tão simples. Então, existem trabalhos nacionais, trabalhos internacionais, mostrando o valor do PET no planejamento radioterápico no paciente pulmão. Acho que o Samir comentou isso bem, eu vou usar detalhe, vou mostrar mais exemplos. Esse é um paciente que tinha tumor de pulmão, e a gente está vendo um corte mais alto, tem alguns linfonodos paratraqueais pequenos. Corte mais baixo, já mostrando um linfonodo hipermetabólico, portanto, que merecia suspeito, merecia então investigação adicional, ou ser incluído como uma área suspeita, um outro linfonodo, e mais para baixo ainda, alguns outros linfonodos não captantes. Então, usando a informação estrutural, né, a gente teria alguma coisa como isso, né? Um esquema um pouco estranho para a gente da medicina nuclear, mas um esquema de proposta de tratamento, de radiação. E quando a gente usa
as imagens metabólicas, o resultado final é alguma coisa assim, então significativamente menor. Essa experiência de vários trabalhos tem sido coletada, e é interessante que há alguns meses atrás a Organização Europeia de Pesquisa e Tratamento do Câncer lançou algumas recomendações para um planejamento radioterápico, né, dos tumores de pulmão. E é bastante interessante e agradável de ver que o PET foi incluído como uma evidência de nível 1B de estadiamento, então de mediastino, né, na avaliação de linfonodos, pelo seu valor, pelo seu potencial de esclarecimento, de informação correta, né, de correção de informação em função dos métodos estruturais. E também recomendou, tem uma recomendação 1B, mas é um pouco mais técnico, fixação em métodos rígidos para evitar a movimentação do paciente. Mas, clinicamente, a organização recomenda o uso do PET para estadiamento de mediastino em pacientes com câncer de pulmão. O segundo aspecto interessante, e que o Samir também deu bastante atenção, é a definição do volume que vai ser irradiado. Então, é aí a ideia de caracterização da lesão. Então, é aquilo que a gente já comentou, as imagens metabólicas do PET, né, elas acabam, em alguns tumores, apresentando uma maior sensibilidade, uma especificidade, uma maior acurácia na detecção de doença ativa em relação aos métodos estruturais. Isso não é sempre, mas em algumas situações é realmente assim. Então, com isso, a gente consegue uma melhor indicação da doença, né? E é claro que em algumas situações o PET, a imagem metabólica, ela acaba tendo um melhor contraste da tomografia na separação do que é tecido envolvido versus tecido normal, né? A tomografia, em algumas circunstâncias, tem dificuldade de separar essa diferença de densidades em partes iguais. Então, aí o PET tem que somar, né? Se ele consegue essa melhor separação, então a gente está diante de um método que vai levar a uma menor variação entre o observador na definição dos limites do tumor. Infelizmente, o mundo não é tão maravilhoso assim. Existem situações clássicas como essa, quer dizer, aí é fácil, né? Um paciente com tumor de pulmão com arterioplasia, né? A imagem metabólica vê isso muito bem. Então, a gente consegue, na imagem de difusão, aqui mostrar onde está a lesão e o restante aparenta normal arterioplasial. Esse é outro caso, o caso do nosso serviço, aqui é uma imagem da literatura. O paciente tinha um tumor central, né? Dá para a gente ver aqui bem claramente na imagem de difusão, e que o campo final acabou sendo esse. Mas se a gente usasse o método estrutural, talvez ele tivesse um campo um pouquinho maior que envolveria parte dos segmentos arterioclasiados adjacentes ao tumor. Então, isso é vida real, né? Nessa situação extrema, o PET ajuda com facilidade. Ou nessa, né? O paciente que tem uma alteração pós-operatória extensa, né? Tumor de cabeça e pescoço, e daí a facilidade do PET de apontar, essa imagem de literatura, na maminha, onde está a lesão que merece o tratamento complementar. Aqui algumas outras situações também de literatura, mostrando o PET apontando extensão da doença em função dos seus achados versus aquilo que a tomografia mostraria. Eu não vou comentar esse, acho que o Samir também falou, mas essencialmente o uso do PET em pacientes de tumor de cabeça e pescoço, a comparação do desenho em função dos achados da tomografia. Esse paciente, as áreas eram iguais pelos dois métodos, ou bastante parecidas, 75%, eram iguais em 8%, o desenho do PET era menor que a tomografia em 75% e era maior em 18%. Então, o tratamento, se fosse dirigido exclusivamente pela tomografia, eventualmente poderia ser inadequado em 1/4 dos pacientes. Então, mais uma vez, o PET alterando, acho que você mesmo comentou esse trabalho também. Algo que bastante interessante da literatura é a precisão com que o PET reconhece a área de envolvimento. Então, existem algumas referências, eu extraí uma, onde foi feita uma correlação anatomopatológica, né, do espécime cirúrgico com aquilo que a imagem metabólica mostrava. E o coeficiente de correlação é bastante bom. Quer dizer, o que o PET mostra e o que a gente vê na lâmina, né? Essa correlação é de 0,9. Existem alguns trabalhos que mostram que o PET é um pouquinho maior e outros que mostram um pouquinho menor, mas em geral a correlação é boa e, de forma geral, ele é sempre superior ao que a imagem estrutural mostra, né? Pelo menos são referências. Daí a ideia de usar o PET na seleção da área a ser irradiada em circunstâncias especiais. Esse é um
é uma capa de um journal de 2 anos atrás, onde ele fez uma revisão sobre o valor do PET no IMRP, né? E a imagem de capa é bem interessante, é um tumor de cabeça de pâncreas, né? Onde a gente tem a comparação dos dois campos definidos, né? Pela tomografia, né? Desenhada pela radioterapia, baseada na tomografia, e pelo PET, né? Em azul. Então, é um artigo bastante interessante de revisão e mostra o valor do PET em outras situações, como um paciente com tumor de fadas tradicionais, cabeça do pescoço, mas fala também de tumores do abdômen superior e aponta em algumas situações onde o PET pode ajudar ainda mais. Então, eu estava comentando que nem tudo são maravilhas, né? Infelizmente, a gente tem algumas dificuldades que são inerentes ao método, né? A definição da lesão, embora a gente saiba que o PET pode demonstrar em algumas situações melhor do que a tomografia, a gente tem limites a serem ultrapassados, né? Lembrar que a resolução clínica dos PETs, da maioria dos PETs instalados hoje, fica ao redor de 7, 9 milímetros, né? Então é uma resolução, a gente poderia até considerar um pouco precária, né? Então, para você definir bordas, isso é um pouco difícil, principalmente quando a gente estiver diante de pacientes com tumores não captantes, né? A gente também não consegue deixar o corte da medicina nuclear muito mais fino do que ele já é hoje, pelo menos à luz do conhecimento atual. Então, a gente está mais sujeito a fenômenos de efeito de volume parcial, isso é um problema na hora de desenhar, né? O Samir também comentou com bastante propriedade, né? O que é a borda da lesão? Como é que a gente vai definir, né? Então, existem várias propostas e nenhuma é consensual, né? A gente pode definir através do SUV, ou seja, vamos entender como um tumor ativo tudo aquilo que tiver um SUV igual ou superior a 2,5. Isso acerta em algumas circunstâncias e erra em outras. Percentual da atividade máxima. Esse talvez seja o mais usado clinicamente, mas não é um consenso. Então, seria limite da lesão aquilo que tiver entre 40% e 50% da atividade máxima identificada no tumor. O gradiente da atividade, a gente vai considerar o limite do tumor até que aquele pixel, aquela área, ela caia 20%, 30% da atividade que anteriormente estava imediatamente anterior a ela. Então, são problemas que a gente vai ter que estudar juntos, nós da medicina nuclear, junto com os colegas da radioterapia, porque isso vai levar em conta aspectos metodológicos e também o segmento desse paciente, usando um ou outro, né, assim que a gente, e vendo o resultado no futuro, é assim que a gente vai conseguir aprender o que é melhor, né, como está sendo feito hoje. Então, não tem uma maneira de se dizer quem é melhor. E lembrar que, particularmente, isso tudo tem um impacto muito grande, né, claro, no aumento na redução de UTV, que é um aspecto importante em alguns esquemas mais modernos, em algumas situações, aqueles esquemas de altas doses e profilacionadas. Às vezes você faz doses bem elevadas em 3, 4 vezes. E aí o que acontece? O GTV se aproxima muito do volume final de tratamento. Você tem muito pouca margem para errar. Então, isso acaba sendo crítico, quer dizer, delimitar claramente a lesão é fundamental, porque você não vai poder corrigir, você vai fazer 3, 4 sessões e é ali que você fica acertando. Isso também o Israel mostrou, é que é clássico, né? Então não tem como não mostrar. Mas aí a gente tem os esquemas e os diferentes campos, né, traçados em função do que se observou. Então, em vermelho seria o campo desenhado pela tomografia. Em verde seria como se desenharia se a gente fizesse uma análise visual, né? E isso está intimamente relacionado à janela, né? Em amarelo, se a gente usasse 40% da atividade máxima, 50% em azul e o SUV em laranja. Isso para mostrar que, mesmo usando um método considerado mais preciso, ainda assim a gente tem uma grande variação. Então, a gente tem muito que aprender ainda, né? A gente tem, embora seja um método bastante valoroso, isso já está bem demonstrado, a gente ainda tem algumas dúvidas a resolver. Um outro problema que se abate sobre a medicina nuclear, o Samir também comentou, é o veículo respiratório, que seria a principal fonte de problemas, de erro de quantificação, né? Quem já teve a oportunidade de fazer uma imagem estática de pulmão, consegue perceber, né? Quer dizer, pedir para o paciente fazer a apneia, você registra isso e compara com a tua imagem convencional, com o paciente respirando normalmente.
Via de regra, essa área, mesmo com estatística mais baixa, acaba mostrando uma SUV maior na lesão. É claro, você fica com a lesão parada, não tem dispersão de atividade e aí você concentra, né? Então, esse é um problema que nos aflige e a gente tem que tentar corrigir, né? É sabido que isso prejudica principalmente as lesões pequenas e as lesões que estão nas bases pulmonares no abdômen superior. Então, isso leva a borramento de imagens, borramento de bordas, por conseguinte, né? E aí é essa mesma, dispersão de contágios num volume maior do que o real. Essas são só imagens minhas, são imagens cedidas gentilmente pela GE, mas dá para a gente ver na imagem da esquerda, né, a imagem de corpo inteiro, esse MIP, que mesmo as áreas de abdômen superior, elas movimentam expressivamente com a respiração. Nessa imagem pequena, de um pequeno segmento do tórax, a gente consegue ver o tumor de pulmões e os linfonodos sambando, né? A literatura descreve que, eventualmente, os tumores, às vezes, podem movimentar mais de 1 centímetro, chegar a 2 centímetros. Quer dizer, você imagina planejar algo que está em movimento. Quer dizer, atirar um patinho de madeira é uma coisa, atirar um patinho voando é bem diferente. Essas são imagens de um PET-CT 4D, né? Elas não tem muito a ver com o que a gente está conversando, mas é só para mostrar para vocês como o pulmão movimenta. Notem nessa imagem desse corte sagital, como o diafragma excursiona. Se tiver uma lesão lá embaixo, imagina como ela saltita. Quer dizer, fica muito difícil se você não conseguir acompanhar esse movimento e traçar qual é a área que precisa de tratamento. Foi em função disso que as empresas desenvolveram soluções semelhantes em termos de ideia para tentar corrigir essa distorção produzida pela respiração. Então, é o respiratório gating associado ao PET-CT que compõe então, um PET-CT 4D. O que se faz é em analogia àquilo que a gente já está acostumado no coração. A gente começa a coletar os dados em função de um sinal fisiológico, e aqui o que interessa é o movimento respiratório, né? E tem que ser um movimento respiratório regular. Então, isso aí já é um primeiro problema. Gente, antes de começar o exame, tem que treinar o paciente para que ele respire. Não muito profundamente, nem muito superficialmente, mas regularmente durante alguns minutos, em geral em torno de 10 minutos. E aí a ideia é quase que intuitiva para a gente da medicina nuclear. Então esse movimento respiratório ele é fracionado em janelas e as informações são alocadas nessas janelas e a gente ao final compõe o ciclo respiratório tal como a gente faz cotidianamente com o ciclo cardíaco no leito de espectro. Esse é o aparato que a gente tem lá no hospital, é composto de vários itens. Eu vou tentar simplificar. Essencialmente ele tem um detector, mas ele tem um detector de movimento que é posicionado em cima do tórax, no ponto mais alto do tórax do paciente. E a gente tem uma câmera de infravermelho que dispara feixes de luz infravermelha. Esse detector, então, intercepta esses feixes em algum ponto. E com isso ele consegue dizer em que altura está o tórax. E essas informações, então, são repassadas para o sistema de aquisição de imagens, e essas imagens, então, são alocadas em função desse movimento. Isso é bem mais complexo do que parece. Você precisa, claro, abaixar a luz, né, escurecer a sala para que essa percepção do sinal infravermelho seja bem registrada. Você precisa que o paciente respire pausadamente. Então, é uma solução, mas certamente ela ainda vai melhorar bastante. Eu não vou entrar em detalhes, mas essencialmente o que a gente faz é adquirir primeiro um PET, depois a tomografia 4D e processar. Em geral, a aquisição leva 10 minutos. Lembrar que o paciente com neoplasia de pulmão, a gente tem pacientes em várias condições funcionais, né? Às vezes ele respirar regularmente por 10 minutos não é muito fácil. Então, certamente isso vai passar por uma utilização no futuro próximo. Mas o que a gente tem já é uma identificação do movimento completo da lesão e uma melhor definição do volume ser irradiado. Então a gente começa o caminho que o tumor faz. Existem sistemas de radiação que são mediados com o movimento respiratório. Então você pode sincronizar esse movimento conhecido com a irradiação e conseguir um resultado melhor. Então você está diante de um método que pode proporcionar um melhor planejamento. Só para exemplificar, essa é uma paciente do nosso serviço, um dos primeiros que a gente fez.
Essa paciente veio com a ideia de fazer a radioterapia dessa massa aqui. Ela já era paciente com estadia avançada, ela para alguns focos metabólicos no encéfalo. E chamando a atenção de volta para essa massa, a gente vê que é uma massa com amplo contato pleural. Né? A massa metabólica, na imagem estrutural, a gente vê que é uma massa com amplo contato pleural. E quando a gente fez o PET 4D, a gente vê que a despeito da movimentação do diafragma, a massa pouco sai do lugar. Então, o tratamento seria facilitado, não tem um problema. Né? Além dela já ter uma doença avançada, né, à distância, ela tinha uma doença localmente avançada que fixava a massa à parede do tórax. Então, para a gente encerrar, né, o que pese essas dificuldades que eu comentei para vocês, uma dúvida que o PET vem contribuindo bastante, né? O Samir aqui mostrou o seu entusiasmo com o método, e a gente também fica bastante feliz em ver que ele funciona muito bem no dia a dia. Mas uma busca rápida no PubMed mostra que no começo dos anos 2000, né, a gente tinha pouco mais de uma dezena de trabalhos publicados de PET-CT em radioterapia. Né? Quando a gente usava o termo aqui, uso do PET em planejamento radioterápico. Né? E aqui sem usar RPG, genericamente. Né? E no ano passado a gente teve quase 600 trabalhos. Então é francamente uma área em expansão e cabe ao médico nuclear conhecer os aspectos fortes, os potenciais problemas do método, né? E poder aplicar isso, lembrar da multidisciplinaridade que envolve o tratamento, né? E estar ciente de como que a gente pode contribuir nessa situação. Igualmente, como você me falou também, a gente quer deixar alguns aspectos de perspectivas. As perspectivas são ainda melhores, né? A nova geração de equipamentos vem com uma resolução espacial bastante superior àquela que a gente comentou, que é a área, né, que é pouco disponível, mas certamente deve somar pontos nessa ideia de método estrutural, método funcional para planejamento nuclear. E concluir com o caso do nosso trabalho, do nosso serviço, na verdade, mostrando uma excelente resposta ao tratamento radioterápico, um paciente com tumor de base de língua. E a gente fica bastante feliz em poder ilustrar aquilo que os colegas da radioterapia fazem com tanto esforço. Né? Acho que era isso, gente. Obrigado pela atenção.